Oi, amigos, eu sou a Chay e hoje falaremos sobre a obsessão que alguns homens têm sobre mulheres puras. Mas antes, se vocês quiserem me encontrar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tique, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos e reflexões. Inclusive, postei um texto recentemente sobre antes só do que mal acompanhado, sobre crise ou despedida em relacionamentos. Passa lá, dá uma olhada. Eu recebi tanto comentário legal, muita gente se identificou, eu recebi tanto feedback, eu fiquei muito feliz por esse texto ter sido um sucesso, assim, de repercussão. Acho que foi o texto que mais repercutiu até agora. Então passa lá, vou deixar o link aqui no comentário fixado. E por favor, não esqueçam de seguir, de curtir e de comentar também, tá? Nem que seja um emoji, mas já me ajuda bastante. Eu queria falar sobre alguns homens, e eu vou falar isso porque não é um homem, ou são dois homens, ou três. Eu tenho reparado vários homens comentando nos meus vídeos. Eu faria tudo isso que você está falando sobre os meus vídeos, né? Como lidar com uma mulher, como ser notado por uma mulher, como tratar, como falar com uma mulher. Eu vejo muitos homens falando, nossa, eu acho que é muita exigência. Eu não faria isso tudo por uma mulher. Ainda mais uma mulher que nem é mais pura, uma mulher que não é a mulher como na época de Nossa Senhora, ou uma mulher como na época das minhas avós. Inclusive, eu trouxe até um comentário que uma pessoa colocou lá no meu vídeo. Eu não vou citar o nome, obviamente, mas eu queria ler esse comentário para as pessoas entenderem. Imagina um homem, abre aspas, imagina um homem procurar uma dona de casa sem curso superior, que saiba cozinhar, cuidar da casa, costurar, não use calça, nem saia curta, nem maquiagem e nem faça unha. Uma mulher como minha avó, que nasceu em 1915 e morreu em 2015. Teve 13 gestações, vingaram 11 e 35 netos. Ou como outra avó que nasceu em 2020, morreu em 2006, teve 11 gestações, vingaram 10 e teve 25 netos. Eu já recebi vários comentários parecidos como esses. E o que me chama muita atenção é o tipo de pensamento que algumas pessoas, que alguns homens têm. Pensamentos do tipo, eu não faria isso por uma, eu não faria tudo por uma mulher, ainda mais se uma mulher não for pura, ainda mais uma mulher que usa calça, ainda mais uma mulher que usa maquiagem, que usa isso. Eu realmente não entendo assim o pensamento que alguns homens têm. De verdade, eu não entendo. Mas eu tenho visto exponencialmente um grupo de homens que acham que se a mulher não é pura, ela não é uma mulher para casar, ou ela não é uma mulher com quem você deva se esforçar para conquistar. Homens que acham que a mulher só vale a pena se ela ainda for pura, ou se ela não usa calça, ou se ela não usa maquiagem, se ela não pinta a unha. Eu realmente não entendo essa mentalidade que alguns homens têm. E eu tenho percebido que isso tem crescido. Quando eu comecei a receber esses comentários, eu realmente achava meio esquisito, mas eu não ligava. Mas eu tenho visto cada vez mais esses comentários. Só que uma coisa que eu acho importante dizer é que, será que esses homens que dizem isso, eles são os homens com quem essas mulheres se casariam? Será que eles também são homens que valham tanto a pena assim? Eu fico pensando nisso. Porque se a mulher, né, ela tem que ser pura, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E na maioria das vezes, pelo que eu percebo, na maioria das vezes o homem
que acha que a mulher tem que ser pura, muitas vezes, ele nem é puro. Ele acha que a mulher tem que ser, mas que ele não precisa ser porque ele é homem. Sendo que a castidade é um dos 10 mandamentos. A castidade é um mandamento de Deus. A castidade, ela não é só para a mulher, a castidade é para os dois. Então, eu não entendo essa exigência sobre a castidade, uma vez que a pessoa não é mais pura. E principalmente homens que já tiveram não sei quantas namoradas, que já tiveram não sei quantas relações íntimas, querendo tanto mulheres que nunca tiveram relações íntimas. Eu não entendo realmente essa obsessão. E o desprezo que os homens têm sobre a conversão. Porque esses mesmos homens que falam sobre esse tipo de mulher são os homens que falam: nossa, o cristianismo tem que se expandir, mais pessoas têm que vir para a igreja. Mas muitas pessoas que vão para a igreja são pessoas que se converteram. São pessoas que tiveram uma história antes da igreja. E a conversão que a pessoa teve só fortalece ainda mais tudo que ela teve que renegar, tudo que ela teve que deixar para trás. Então, olha que nobre é. Olha o quão nobre uma pessoa precisa ser para se converter, porque ela tem que renegar tudo que ela vivia e tudo que ela achava que era certo. E uma coisa que eu queria aproveitar para dizer é que essas mulheres da época dos nossos avós são mulheres que viveram em outras épocas. E o ser humano muitas vezes tem essa coisa do saudosismo, né? Ai, na época dos meus avós, ai, porque antigamente era melhor. E eu sempre falo, gente, mas hoje você acha que antigamente era melhor, mas o seu avô, na época dele, ele também achava que antigamente era melhor. E o bisavô dele também achava que era melhor. E o tataravô dele também achava que era melhor. Então, esse tempo melhor, ele não existe. O tempo melhor é o tempo que a gente tem, é o tempo que Deus nos deu. Então, não adianta ficar falando, ah, mas na época, as mulheres da época da minha avó. Com certeza, todas as pessoas de todas as gerações já pensaram que o passado era melhor do que o presente. Todas as pessoas de todas as épocas já tiveram esse mesmo raciocínio. Então, nem adianta, nem seria inteligente ficar pensando dessa forma. E eu também fico pensando no esforço que esses homens precisam fazer para conquistar uma mulher. E será que eles são dignos dessas mulheres? Porque você pode querer uma mulher extraordinária, mas será que você é um homem extraordinário? Às vezes a gente quer a Mulher Maravilha sem ser o Superman. E tem um trecho da Bíblia que eu gosto bastante, que é lá em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 11. Quando Jacó beija pela primeira vez Raquel e ele chora. Eu acho tão bonito que Jacó trabalhou por 20 anos para se casar com a Raquel. Ele amava tanto a Raquel, tanto. Ele realmente trabalhou para poder se casar com a Raquel. Ele trabalhou por 20 anos. Você tem noção do que é você ficar 20 anos trabalhando só para poder se casar com a mulher que ama? Será que esses homens que querem tanto uma mulher pura, será que eles fariam isso por essas mulheres? E tem uma frase também, um provérbio, aliás, provérbio 31:10, que diz: uma mulher de valor, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. E tem outro provérbio que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O valor da mulher não está na intimidade dela. O valor da mulher está nas virtudes. O próprio provérbio fala isso. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Então, o próprio provérbio já diz que o valor da mulher
não está em coisas materiais ou não está na intimidade dela, está nas virtudes. Porque são as virtudes que fazem ela ser única. O quão generosa ela é, o quão caridosa ela é, a fé que ela tem, a esperança que ela tem, o quão trabalhadeira, esforçada ela é, o quão digna ela é. O valor dela não está no que ela tem fisicamente. O valor dela está nas virtudes que ela tem. Porque são as virtudes que nos levam para Deus. São as virtudes que nos tornam especiais e únicas. E eu queria, antes de encerrar, lembrar daquele versículo que diz: não dê pérolas aos porcos. Porque o porco, ele não tem noção do que é uma joia. O porco não tem noção do que seja algo precioso. E é por isso que as mulheres preciosas, elas estão guardadas para homens preciosos. As mulheres virtuosas estão guardadas para homens virtuosos. O quão digno o homem tem que ser para estar à altura de uma mulher digna. São José não se casou com Maria apenas porque ela era bonita ou porque Deus queria que se casasse com ela e queria porque queria. Não era só por isso. Mas é porque São José era digno da Virgem Maria. Essa é a questão. Ele era digno. É por isso que a gente que é católico, a gente sempre fala: eu quero encontrar minha Maria, eu quero encontrar o meu José. Porque José era digno de Maria. E eles, sendo pessoas dignas, eles conseguiram formar a Sagrada Família. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Tchau, tchau.